Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Todo mundo tem acompanhado toda essa questão em cima da reforma da Previdência, a necessidade da reforma. Aparentemente todo mundo já entendeu, mas o que está por trás de tudo isso? Como é que é o cálculo da Previdência? O que essa Previdência tem feito com os investimentos públicos, principalmente? O que essa Previdência tem feito com o caixa do governo, principalmente? E por que ela pode paralisar a economia brasileira? Essa explicação, quem vai nos ajudar a entender melhor é o Antônio da Luz, economista lá da Farsul, a Federação de Agricultura e Pecuária lá do Rio Grande do Sul. O Antônio, que é um dos economistas que faz parte daquele grupo seleto de economistas do Boletim Focus do Banco Central. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Todo mundo fala da necessidade da reforma da Previdência, que a Previdência tem um peso muito grande no caixa do governo, que daqui a pouco o governo não vai ter dinheiro para pagar outras contas além da Previdência. Mas como é essa conta, Antônio? Como é que a gente pode entender a participação da Previdência hoje nas contas do governo e por que ela pode inviabilizar o governo e a economia? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os nossos internautas, telespectadores do Notícias Agrícolas. Prazer estar com vocês mais uma vez nesse momento importante que o Brasil está vivendo, aonde a questão da Previdência começa a ir para a sua reta final, aonde a gente começa a ver alguns movimentos, infelizmente, alguns movimentos que são péssimos para o Brasil ganharem força, algumas visões populistas começam a ter espaço, alguns grupos de poder, né, sobretudo servidores públicos federais, começam a ganhar espaço, travestidos de discursos positivos, querem fazer coisas altamente negativas. Então, acho muito importante o produtor estar muito bem informado sobre essa questão da Previdência, porque, afinal de contas, se você não é servidor público federal, meu amigo, é bom se preocupar com Previdência, porque se vai arder no seu pelego. Mas eu não estou preocupado com Previdência, Antônio, porque eu não estou nem aí, eu não vou me aposentar com o dinheiro do INSS mesmo, eu estou guardando meu dinheiro, eu sou produtor, eu vou viver do meu trabalho, alguém vai dar continuidade aqui na minha fazenda e eu vou seguir vivendo desse dinheiro. Então, assim, Previdência não é problema meu, é problema seu sim, porque não importa como você vai se aposentar, é importante para você a forma como o governo gasta o seu dinheiro. Então, se você não vai se aposentar pelo INSS, pelo menos você vai continuar precisando de segurança, vai continuar precisando de educação. Se não para você, para os seus filhos, para quem vai ser o médico que vai lhe atender, o advogado que vai lhe atender, o engenheiro que vai construir sua casa, o economista que vai cuidar do crescimento econômico do seu país, a gente vai precisar, com certeza, de infraestrutura. Todas essas coisas dependem do gasto público. A Previdência não é só eu me aposentar ou não me aposentar. A Previdência é a forma como o governo gasta o dinheiro. E isto é importante para todas as pessoas. E não adianta depois o produtor ficar reclamando: eu não tenho a estrada, aqui não tem saúde, aqui não tem educação, aqui não tem segurança, aqui não sei o quê. Bom, se a gente está gastando todo o dinheiro mal e não fizer a reforma da Previdência, esses problemas aí, que já estão há muito tempo, vão só piorar. Então, a gente precisa entender a Previdência como algo muito maior do que se aposentar ou não se aposentar, mas sim como a forma como o governo gasta o nosso dinheiro, o dinheiro que ele arrecada dos nossos impostos. Se com política agrícola, se com infraestrutura, se com segurança no campo, com educação, com saúde, ou pagando aposentadoria, teto de servidor público. Essa é uma escolha que a gente tem que fazer. Muito bem. Então, a gente já entendeu a importância, porque quanto mais se gasta com Previdência, menos se gasta com os demais investimentos, seja em segurança, educação, saúde, infraestrutura, reflexo para nós como sociedade. Agora,
Que gasto é esse, Antônio? Que poder tem a Previdência hoje nas contas do governo? Bom, aí, Alexandre, eu vou pedir ajuda para vocês, para o pessoal da equipe técnica e do Notícias Agrícolas, de colocar à disposição do nosso internauta um gráfico, aliás, um slide onde tem 2 gráficos. A gente já está vendo aqui, Antônio. Visão geral da despesa por área de atuação do governo. Isso, maravilha. O que esses gráficos, né, eles nos mostram? Em primeiro lugar, eu vou chamar atenção para essa parte aqui que está em vermelho, aqui, ó, do gasto total de 2,5 trilhões. Ou seja, o governo brasileiro gasta dos impostos que arrecada de nós 2,5 trilhões. E aí eu vou fazer 2 convites para o nosso internauta. O primeiro, cheque isso que eu estou falando, cheque. Onde é que você pode checar isso? No portal da Transparência, www.transparencia.gov.br. Então ali eu estou falando os dados que estão no portal da Transparência. Se quiser checar mais a fundo ainda, pode entrar no site do Tesouro Nacional, do STN, dá para checar lá também. Pois outro convite que eu quero fazer aos nossos telespectadores e internautas, que mandem perguntas. Está com dúvida? Manda pergunta, manda comentário. A interação com esse público maravilhoso do Notícias Agrícolas só nos enriquece e nos ajuda a explicar melhor certos pontos e também aprender com os nossos produtores. Mas vejam só, com 2,5 trilhões é o que o governo gasta. E esses 2,5 trilhões são divididos em 2 pernas, digamos assim, nas áreas finalísticas de governo, áreas finalísticas, ou seja, naquelas áreas para as quais o Estado foi fundado, as áreas que são razões de existir governo, ok? E depois nós temos uma outra perna que são os encargos especiais, ou seja, que são coisas extras que poderiam ser evitadas, que são decisões de Estado, mas não são decisões da sociedade. A sociedade decide por isso aqui, área finalística. Encargos especiais são decisões do próprio Estado. Muito bem. Se esta área é a finalística, eu preciso então esperar que a maior parte do gasto de 2,5 trilhões serão implementados nas áreas finalísticas. Isso é uma obviedade, pelo amor de Deus. Mas não. No Brasil, não. No Brasil, desses 2,5 trilhões, 1,1 trilhão, ou seja, menos da metade, a gente gasta com áreas finalísticas. Enquanto 1,4 trilhão, ou seja, a maior parte desses 2,5 trilhões, nós gastamos com encargos especiais. Ou seja, o Estado está gastando mais com o que é especial do que com aquilo que é a área finalística, aquilo para a qual ele foi criado. Como é que a gente entende esses encargos especiais? No popular, Antônio, juros? Vamos esmiuçar ambos. Eu te convido, Alexandre, para não olhar só os especiais, olhar os especiais e também o finalístico. Ok. O que são os finalísticos? Aquelas coisas que são importantes para nós. Nós temos saúde, nós temos aqui no laranja saúde, nós temos aqui no verde educação, nós temos no azul bem pequenininho aqui trabalho, nós temos outros e nós temos aqui nessa grande área azul previdência. Ou seja, 58% da área finalística, do gasto finalístico, é com previdência. Mas tem um percentual ideal hoje para se administrar bem, Antônio? Isso, há 15 anos atrás, não passava de 20%. Ah, é? Hoje, isso aqui já está em 60%. E o que está acontecendo? À medida que isso daqui sai de 20% para 60%, Alexandre, nós vamos apertar quem? Nós vamos apertar saúde, nós vamos apertar educação, nós vamos apertar outros, onde está a infraestrutura, nós vamos apertar trabalho, nós vamos apertar as outras áreas finalísticas. Quanto mais eu gasto com previdência,
menos eu gasto com saúde, com educação, com segurança, com infraestrutura, com assistência social, enfim, com as outras áreas que são finalísticas. E esse pulo de 20% para 58% tem a ver com mais gente recebendo do que pagando, é isso? Pagando, claro. E sem dúvida também, né, as pessoas recebendo valores que nenhum sistema de previdência do mundo vai aguentar, como, por exemplo, um professor de universidade federal, e eu vou citá-los, né, porque o relator da Previdência já está dando ouvido para eles, né, que eles têm dito, olha, os pobres serão prejudicados, meu Deus do céu, né? Eles que ganham 25, 30 mil reais de aposentadoria, trabalham 25 anos, se aposentam, e aí levam para inatividade o salário ativo. Pelo amor de Deus, qual é o sistema de previdência do mundo que paga isso? Como é que vai funcionar um negócio desse? Então, sim, é porque tem mais gente recebendo do que pagando, mas também é porque tem muita gente recebendo de maneira injusta. Eu, Antônio da Luz, tu, Alexander Horta, o João Batista e a imensa maioria dos nossos internautas, eles vão se aposentar com o teto de 5 mil. Ah, mas eu recebo 10, eu recebo 15, eu recebo 20, eu recebo 50. Olha, o problema é seu. Vai se aposentar com 5. Se quer ganhar mais do que isso, vai juntar ao longo da vida. O que a reforma da Previdência faz? Faz isso para todo mundo. E ainda pega políticos, que hoje tem também regimes especiais, pega militares, que hoje tem regime especial. Enfim, nós temos uma mudança importante. Agora, voltando aqui para o gráfico, Alexander, veja que nós temos uma perspectiva de quanto mais a gente gasta com previdência, menos a gente gasta com o resto. Mas agora vamos para a tua pergunta. O que são os encargos especiais que hoje já consomem a maior parte do gasto público? Isto é transferências para a educação básica, refinanciamento da dívida e outras transferências. Transferências para estatais, transferências para, enfim, para a saúde, transferências que são coisas que, por exemplo, o governo federal cria uma UPA. Bom, para criar uma UPA no município, que é a responsabilidade da manutenção, pelo município, para que o município construa essa UPA, o governo vai ter que transferir o dinheiro da obra, depois manter com o município, mas a construção é com o governo. Pois bem, isso tudo são encargos especiais, que são coisas que os governos se organizam entre eles. Só que o que está nos chamando a atenção? Mas não estaria, por exemplo, você citou aí a construção da UPA. Esse dinheiro não estaria, então, no orçamento do Ministério da Agricultura, da Saúde, por exemplo? Está, mas não como área finalística. Está como encargo especial. Tá. Aí, então, o que acontece? Mas só que vejam que 32% desse encargo especial, que é a maior parte do gasto público, nós estamos usando para pagar dívidas. E de onde é que vem essa dívida? Do déficit primário. Quanto mais a gente gasta além do que a gente arrecada, maior o nosso déficit, maior a nossa necessidade de refinanciar a dívida. Maior é o nosso cheque especial, digamos assim. Mais a gente entra no cheque especial. E por que a gente gera déficit primário, Alexander e internautas? Porque nós estamos gerando um déficit muito grande aqui na Previdência. Então, quanto mais a gente gasta com Previdência, mais a gente gasta para refinanciar a dívida. E nós estamos gastando 443 bilhões para refinanciar a dívida. Só para nós termos uma ideia, com saúde a gente gasta 100. Para refinanciar a dívida, 443. E por que a gente refinancia a dívida? Porque tem déficit na Previdência. E quando a gente junta Previdência mais refinanciamento de dívidas, nós estamos com quase 1 trilhão e 100 bilhões de reais, que é o tamanho da área finalística do Brasil, Alexander. Vou repetir, entre gastos com Previdência e gastos com refinanciamento da dívida, que é a própria Previdência que gera, nós já estamos gastando 1 trilhão
de um total de 2,5 trilhões de gastos. E olha, nós não começamos a pagar servidor público ainda, nós não estamos pagando a estrutura física do funcionamento do governo, nós não estamos pagando os custos dos ministérios, das superintendências, enfim, nada. Nós não estamos botando a munição e a arma no colder do policial, nós não estamos botando giz na universidade pública, nós não estamos pagando salário de ninguém e já gastamos 1 trilhão com previdência e pagamento de juro. Que se paga juro porque se tem déficit. Se tem déficit onde? Na previdência. Então, ou seja, nós, para gastarmos menos com juros, nós precisamos antes gastar menos com previdência. Nós temos que reequilibrar a previdência pública. Mas vai ser uma coisa imediata, Antônio? Por exemplo, aprova-se a previdência com a economia que o governo imagina, ou pelo menos calculou aí de 1 trilhão nos próximos 10 anos, e pronto, é como se fosse uma mágica acontecendo? Excelente pergunta, Alexandre. Geralmente as pessoas acreditam que em economia as coisas acontecem de maneira instantânea e não é assim. Muito pelo contrário. Esta reforma da Previdência que está sendo proposta hoje por este governo, nós não podemos esquecer que lá no governo Lula já se falava em fazer reforma da Previdência. E se nós tivéssemos feito lá atrás, a gente não estaria gerando déficit hoje, nem da Previdência, e nós não estaríamos gastando 443 bilhões pagando juro. Nós talvez estivéssemos gastando o que se gastava naquela época, 100 bi, mais ou menos. E aí nós poderíamos estar gastando mais com educação, mais com saúde, mais com segurança, mais com infraestrutura, e teríamos um país bem melhor, e não esse recessivo que nós temos. Mas não foi isso que o governo Lula fez, não foi isso que o governo Dilma fez, eles ficaram só no discurso e não foram para a prática, porque, enfim, o viés deles eram outros. Hoje chegamos num ponto que nós não temos mais escolha. Agora, aprovada a reforma da Previdência, as coisas não vão mudar num estalar de dedos. Porque o que vai acontecer? Pessoas que teriam a possibilidade de se aposentar agora vão ter que esperar um pouquinho mais. E ao esperar um pouquinho mais, e olha, eu estou falando de pessoas, inclusive eu, que não agora nos próximos anos, mas eu que nasci em 1980, se vocês pararem para fazer as contas, a geração mais prejudicada pela reforma é a minha. Só que assim, eu quero a reforma da Previdência, porque senão eu não vou me aposentar, não vai ter dinheiro quando chegar a minha vez. Aliás, não vai ter dinheiro agora, em 2021, muito antes da minha vez. Então, o que está acontecendo hoje? O que está em jogo? Quando a gente faz a reforma da Previdência, em primeiro lugar, a gente sim diminui o gasto projetado para agora, imediatamente, e aumenta a receita para o agora, imediatamente. Só que quando a gente vai olhar esse 1 trilhão, que é a projeção do Ministério da Economia, isso não vai acontecer no primeiro ano. Isso vai acontecer nos próximos 10 anos. Nos próximos 10, e não no primeiro ano. Só que hoje, quando a gente vê, imagina assim, que nós queremos fazer um investimento no país. Quando a gente vê o seguinte, olha, este país, ele está indo para um ponto em que ele vai consumir cada vez mais do seu orçamento com previdência e com pagamento de juros. Hoje já está quase metade do orçamento nisso. Lá em 2021, isso vai ser mais ou menos 70%, 80% disso. Eu não vou investir nesse país. Eu não vou investir nesse país porque esse país ele está numa estrada cuja velocidade máxima é 100 por hora e no final dessa estrada tem um precipício. E esse cara está andando a 160 por hora. Eu não vou investir nesse país. Agora, se a gente faz a reforma da Previdência, nós não precisamos que os resultados venham imediatamente. Porque a sinalização que nós estamos dando para o mercado, para as pessoas, para os empreendedores, para os produtores rurais, é o seguinte, olha gente, esse país é um país sério, ele fez a sua reforma e não está mais andando acima da velocidade permitida em direção ao abismo. Ele agora pegou outra estrada que vai para um lugar muito bom e não o abismo. Então, imediatamente, são
repensadas as posições de investimento por parte dos investidores, sejam eles nacionais ou internacionais, e isso muda o PIB. Eu vou dar um exemplo para vocês agora do primeiro trimestre. O PIB do primeiro trimestre veio com recessão, caiu 0,2% o PIB em relação ao último trimestre do ano passado. Gente, mais um trimestre recessivo e a chance de nós termos um segundo trimestre em recessão em negativo é enorme, nós entramos na nossa economia em recessão. E por que nós tivemos um primeiro trimestre recessivo? Nós tivemos porque houve uma queda imensa nos investimentos. Do PIB, 1,7 foi a queda, o PIB caiu 0,2, mas 1,7 negativo foi a queda nos investimentos. E por que caiu investimento? Só cai investimento quando a perspectiva, quando a expectativa em relação ao futuro diminui. Ou seja, a gente via uma expectativa positiva com as eleições, começa o governo, aí vem toda essa discussão de reforma, e a coisa não acontece na velocidade que se esperava, as expectativas mudam. Então, mais do que mexer efetivamente nas contas, economizar, transformar gasto em dinheiro para se investir, é restabelecer confiança. Exatamente. Ninguém vai investir num país que vai para o abismo. As pessoas vão investir num país que vai para o desenvolvimento. Porque por que eu invisto? Eu invisto porque eu quero ganhar dinheiro. Agora, como eu ganho dinheiro? Produzindo mais. E daí, Antônio, você tem um investimento privado com o restabelecimento da confiança e uma sobra de recursos para investimento público também. Exatamente. Porque o que acontece? Um governo que gasta menos com previdência e rolagem de dívida tem mais dinheiro para investir em educação. Então eu vou formar melhores profissionais ali na frente, eu vou ter mais pesquisa ali na frente, eu vou ter um sistema de saúde melhor, as pessoas não vão morrer nas ruas esperando chegar uma ambulância, as pessoas vão ter mais infraestrutura, então eu vou conseguir movimentar a minha produção de maneira mais rápida, eficiente e barata. Enfim, eu crio uma perspectiva futura muito mais positiva. Agora, se eu não aprovo a reforma da Previdência, ou aprovo um arremedo, que é o que hoje está se discutindo, eu, além de ir para o precipício, eu ainda tenho uma clara sinalização do ministro Paulo Guedes que ele cai fora. Aí vai vir quem para o lugar dele? Quem é que vai querer assumir uma bucha? Quem é que vai querer assumir um ministério quem é que vai querer dirigir um veículo que está indo para o abismo? Só doido da cabeça, só vai atrair irresponsável. Então, e é isso que me incomoda particularmente com a oposição, porque, afinal de contas, nós não estamos discutindo aqui o governo Bolsonaro, nós estamos discutindo a minha vida, nós estamos discutindo a tua vida, Alexander, a sua vida, internauta. É disso que estamos falando, não é de partido, não é de presidente, não é de ministro, não é de centrão, de esquerdão, de direitão, não é isso que nós estamos falando. Agora, o argumento da oposição é que a reforma atinge os mais pobres. E isso acaba reverberando, né, Antônio? Até que ponto isso é verdade e por que isso tem um peso tão grande na divulgação das informações, né? Bom, quando a gente pega o déficit previdenciário, né, o gasto previdenciário é aquele que eu mostrei, 629 bi. No entanto, 300 bi, que é metade desse dinheiro, é déficit. Ou seja, com os impostos previdenciários, a gente arrecada 300. Então, a gente tem 300 outros que são déficit. Quando a gente pega esses 300 bi de déficit e divide isso entre servidores públicos e regime geral da Previdência, fica meio a meio. Metade no regime geral, metade no regime público. Só que aí tem um detalhe, nós temos 32 milhões de brasileiros no regime geral, privado, e nós temos 1 milhão no regime público. Ou seja, 1 milhão de brasileiros geram a metade do déficit que outros 32 milhões geram. Só que esses outros 32 milhões, a maioria, esmagadora maioria, estamos falando de 13 em cada 4, recebem um salário mínimo.
E este déficit aconteceu porque eles trabalharam ao longo da vida sem pagar INSS. Por exemplo, trabalhadores rurais. Imagina, e o produtor que é mais velho vai lembrar, imagina um trabalhador rural em 1970. Em primeiro lugar, tinha regime único de previdência no Brasil? Não. Tinha como o trabalhador pagar para a previdência? Não. O Estado levou previdência para esse cara lá onde ele morava, no meio do campo, nos sertões do Brasil? Não. Então, assim, nós temos que pagar a aposentadoria para esse cara. É justo pagar a aposentadoria para eles. Porque não é só previdenciário, é assistencial também. Ninguém quer as pessoas que trabalharam a vida inteira, depois de velhas, tendo que pedir dinheiro, mendigar na rua. Agora, nós temos aquele outro 1 milhão. Servidores públicos, que tem estabilidade ao longo da vida inteira, pode fazer greve, pode fazer não sei o quê. Muitos, e aí agora falando de professores, por exemplo, universitários, 25 anos, já se aposenta. Aí sabe o que faz depois que se aposenta? Abre uma empresa de consultoria, porque tem muito ainda para trabalhar, e leva o salário integral da ativa para a inativa. Integral. A aposentadoria dos políticos, dos deputados, é assim. Tem o regime lá do legislativo, que é uma vergonha, seja para os deputados, seja para os servidores. A aposentadoria do Tribunal de Contas, que deveria ter vergonha do regime que participa sem falar nada, afinal de contas eles são o Tribunal de Contas, que são tão, eles são tão incisivos, né, com certos olhares, mas outros que são óbvios, parece que eles não olham. O regime do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, pelo amor de Deus, juiz com 60 dias de férias, promotor, Ministério Público, né, com licenças-prêmio, com aposentadoria precoce, levando o salário integral, 20, 30, teto do funcionalismo, até o último dia da vida, e depois passando para viúva, para pensionista, enfim, uma vergonha completa esse negócio. E os militares também precisam ter a sua reforma de previdência. Mas acontece o seguinte, não por causa que eu quero, porque esse governo quer, independente das vontades, a Constituição diz, tem o regime geral, tem o regime do setor público, e separado na Constituição tem o regime dos militares. E que precisa ser reformado, sim, senhor. Agora, a gente não pode comparar um militar que, no caso de guerra, pode perder sua vida. É um risco que ele assume. Eu não posso comparar um brigadiano, um policial militar que está lá trocando tiro com um bandido, com uma pessoa que está atrás de um birô num ministério lá do governo, ou na Câmara dos Deputados, ou num desses palácios onde se encastelam o Poder Judiciário, ou o Ministério Público. Eu não posso comparar. Então não dá para dizer que é a mesma coisa, porque não é. São trabalhos diferentes. Porém, precisam sim ser reformados, porque a realidade que eles vivem hoje é diferente do que eles viviam há 20, 30, 40 anos atrás. Então precisa sim ser reformado. Agora, a reforma da Previdência, antes de qualquer coisa, ela tem que trazer igualdade. Igualdade para todos. Hoje, a Previdência Pública é um dos principais fatores de desigualdade social, onde eu trato o pobre como mais pobre e o rico como mais rico, porque o Brasil tem uma questão interessante. Rico no Brasil, elite econômica no Brasil, não é o empresariado, é o servidor público. É o servidor público. Esta é a elite brasileira. Ela é composta por servidores públicos. Por isso que o Brasil é um país de concurseiro. Por isso que só no Brasil existe a figura do concurseiro. Ninguém quer ser empresário, quer ser servidor público. Porque para participar da elite, está correto. Eu não estou julgando negativamente isso. Não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que isso é uma realidade. E por que as pessoas querem ser concurseiras? Porque, enfim, as vantagens são imensas. E isso precisa acabar. Precisa acabar porque os brasileiros precisam ser iguais entre eles. Agora, pelo que você está observando, vamos ter essa reforma da Previdência com
a meta aí de 1 trilhão de economia para os próximos 10 anos? E se for abaixo disso, vai valer a pena fazer a reforma mesmo assim, Antônio? É uma pergunta difícil, Alexandre. Eu acho cada semana está ficando mais difícil. Está mais longe, né? Tanto é que no Focus mesmo lá a gente tem reduzido as projeções de crescimento, porque está havendo um desaquecimento das expectativas, que estavam bem positivas, por conta do avanço de algumas pautas que são extremamente ruins e são vestidas como se fosse uma coisa boa. E os coitados dos professores. Gente, não é aquele professor lá que dá aula no interior, lá para alunos que, enfim, que têm imensas dificuldades. Não, gente. Nós estamos falando de servidor de universidade pública federal, gente trabalha pouco, se aposenta rápido, cedo, podia dar uma contribuição muito maior para a sociedade, que recebem salários altos e que levam os salários altos para a inatividade e que são os principais responsáveis, não os professores, eu estou falando o tipo de servidor, por esses déficits todos. É uma questão a seguinte: 2 mais 2 é 4, não é 5, não é 6, não é 3, é 4. A conta não fecha. E aí ficam dizendo, porque os pobres... Quem está preocupado com o pobre? Pobre não faz lobby no Congresso, porque pobre não tem bancada. Quem tem bancada é quem tem dinheiro para pagar. E a classe política, tem razão para defender. Pobre ninguém defende, é ilusão. Se esta reforma o único setor que não está sendo defendido lá por alguma bancada, alguma coisa, são os pobres. Estes já estão no escopo da Previdência. Passa a Previdência como está, que é a melhor forma de ajudar o pobre. Aquele que depende da segurança pública, da saúde pública, da educação pública, da infraestrutura pública. Este cara, quanto mais pobre, mais tu depende do Estado. Está preocupado com o pobre? Aprova essa reforma da Previdência nesse 1 trilhão aí, que é o que tem que fazer. Agora está cada vez mais difícil. Se eu acho que a economia vai ser toda ou não, se vale a pena fazer ou não vale a pena fazer, se não for isso, olha, Alexander, eu vou te responder essa pergunta da seguinte maneira, né? Porque é uma pergunta muito difícil, mas eu responderia assim, ó. O sujeito, infelizmente, foi lá, fez um exame e viu que está com uma doença grave. O tratamento é doloroso, é caro, e o cara vai ter que parar de fazer o que ele está fazendo para se dedicar ao tratamento de saúde dele. Situação essa que todos nós, em algum momento na vida, enfrentamos, lamentavelmente. Eu posso dizer para o médico o seguinte: olha, doutor, eu não vou fazer essa cirurgia que o senhor está sugerindo, porque, afinal de contas, né, vai doer. Eu não vou tomar esse remédio vai me dar náusea, vai me dar dor de barriga, vai me dar dor de cabeça. Não. 6 meses tomando isso aí, nem a pau. Eu vou me tratar com ervas, eu vou tratar com chás, eu vou num pajé, eu vou no centro espírita, eu vou tomar aspirina. Se o senhor quiser aspirina, me dá aspirina que é isso aí. Bom, tá bem? Eu não vou dizer que não vai melhorar nada. Alguma coisa vai melhorar, pelo menos a dor de cabeça do cara vai diminuir. Talvez ele tenha menos cólicas, talvez ele vai ter menos náuseas, enfim, ele vai ter algumas melhoras. No entanto, ele vai curar a doença dele? Não, ele vai morrer. É isso que vai acontecer. Ou a gente faz a reforma como ela tem que ser feita, ou a gente apenas vai adiar um pouquinho mais o precipício, mas o precipício virá. Muito bem. Tá aí, então, uma discussão que precisa ser feita, a sociedade precisa participar dessa discussão, o produtor rural precisa participar dessa discussão, como tem feito, né, Antônio? A gente tem visto aí algumas mobilizações. Eu voltou Brasília dizendo claramente qual é a sua posição. A CNA, que é a Confederação da Agricultura, ela pagou o dinheiro dela, botou campanha na TV, se posicionando. Aliás, foi a única confederação de empresários, a única. Nem CNI, nem CNC, pelo menos que eu tenha visto. A CNA se posicionou, botou lá propaganda no rádio, na TV, dizendo, olha, nós somos favoráveis à reforma da Previdência. Então, ou seja,
os produtores, através da sua entidade, ou seja, através de si mesmos, né, foram a Brasília e manifestaram: nós apoiamos as reformas. Então, acho que o produtor está com o seu tema de casa feito. Muito bom. Mas é sempre bom ter argumento para prosperar com essa discussão aí, resolver logo com isso. E Notícias Agrícolas, né, Alexander? E o Notícias Agrícolas, o João Batista, enfim, esse veículo maravilhoso que tem uma capilaridade imensa. Quantas vezes o Notícias Agrícolas deu a oportunidade dos produtores discutir esse assunto, né? Então, acho que todos nós estamos com a nossa missão feita. Legal. E você está otimista aí com uma aprovação ainda no primeiro semestre ou já não dá mais, Antônio? Vai ficar para segundo semestre inevitavelmente? Eu acho que na comissão especial ela passa esse semestre ainda. Agora, acho difícil aprovar em plenário ainda no primeiro semestre. Mas eu estou otimista que antes das férias, quem sabe, a gente consiga aprovar. Porque é férias, né? Recesso. Recesso, exatamente. Não esqueçam que os parlamentares têm também isso, né? Recesso. É isso aí. Meu caro, obrigado, viu, mais uma vez pela aula aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, boa tarde a todos. Um abraço para você. O Antônio da Luz, economista da FARSUL, Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, traduzindo para a gente, mostrando, colocando números, enfim, falando da importância que se tem hoje a reforma da Previdência. Sem ela, a gente vai acabar emperrando aí todo o mecanismo da economia brasileira e isso é uma tragédia, isso sim é um problemão e daí depois não adianta reclamar. Então, vamos cobrar os nossos representantes lá em Brasília para que eles possam definitivamente colocar em prática essa reforma da Previdência. Vamos procurar entender melhor os detalhes da reforma da Previdência, aqueles que têm ouvido falar que é uma Previdência que vem atingir principalmente os mais pobres, procure saber a verdade. Obviamente, todos serão atingidos, a idade mínima vai ser estabelecida, você vai se aposentar mais tarde, é a sua cota aí de contribuição para essa reforma, mas a redução dos privilégios, isso é fundamental, conforme aí colocou o Antônio da Luz. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.